Bom dia, Senira, seja bem-vinda. Guardar mais uns minutos, daqui a pouco o professor vai estar encerrando aquela explicação sobre a Guerra do Paraguai e juntos nós vamos estar fazendo a questão número 1, né, que fala sobre a Guerra do Paraguai. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Tá se acostumando a estudar em casa, Luiz? Já acostumasse com essa rotina ou tá com saudade da escola? É. Tá ficando caseiro então? Entendi. Entendi. E a Senira, tá sentindo falta da escola ou já tá se acostumando com essa rotina? Entendo. Você sente muita falta da turma? Pouco. E a Raquel se acostumou com essa rotina de estudar em casa ou a Raquel prefere estudar em sala de aula presencial, Raquel? Ah, já pegou a rotina, o ritmo. Turma, o professor vai iniciar, vai dar 11h05, acredito que já. O professor vai estar retornando para falar o que está sendo estudado e o professor vai entrar num tema bem polêmico que vai praticamente envolver a nossa região aqui, a região sul também, né? Então, o professor separou algumas coisas relacionadas ao Senado também. Aí, nesse primeiro momento, o professor vai. Claro que vocês já participaram da aula passada, você já sabe, vai ser até uma coisa repetitiva. Porém, o professor faz questão de fazer isso porque são várias disciplinas, são várias cobranças, são vários tipos de avaliações, são várias questões. Então, nesse primeiro momento, o professor vai situar o que a gente está estudando. O professor vai abrir uma apresentação. O meu objetivo é que não que eu consigo acompanhar o ritmo de estudo de vocês, que o professor acaba falando, falando e você não entender nada. Então eu pretendo chegar nesse ponto. Aí você se sente, professor, por favor, repete a explicação. Então eu não quero acelerar muito. Minha função é essa. Eu abri uma apresentação, Selma Francisca Gonçalves de Ávila apresentando. Eu vou pedir que você clique, geralmente é automático, e vai estar exibindo na tela. Eu queria que um aluno falasse se está aparecendo atividade na tela de vocês. Tá certo. Certo, obrigado. Pessoal, o LDI, volume 3, capítulo 12, fala sobre a crise do segundo reinado. Então, a gente localizando, sabendo o que está sendo estudado, fica mais fácil. Porque daqui a pouco tem que entregar, mas não sabe da onde que é. Então, capítulo 12. Então, o que o professor cobrou, capítulo 12. A primeira questão, nós estamos falando sobre o conflito que deu na região, naquela Bacia do Prata, que a gente conversou, e vai continuar a conversa dessa aula.
A Guerra do Paraguai, que foi a guerra do Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, essa covardia que teve. E o professor vai ler as alternativas, ou vai pedir ajuda para vocês, e o professor vai novamente explicar isso. E o professor vai dar um tempo para você ter a resolução, ter respondido isso e já deixar em rascunho, para não ficar muito acúmulo. Então, a número 1, a pergunta diz assim: a respeito dos conflitos na região do Rio da Prata, Guerra do Paraguai, qual é a alternativa correta? A. Depois da Guerra do Paraguai, a monarquia brasileira, Dom Pedro II, passou por um processo de contestação e desgaste. B. Oi? Ok. Obrigado pela sua manifestação da dúvida. Eu vou repetir a A e vou trocar essa palavrinha. Ó, a A está falando assim, ó. Quando acabou a Guerra do Paraguai, o Dom Pedro II, que está aqui com monarquia brasileira, também está no seu LDI, o Dom Pedro II, ele teve um desgaste, ele não teve muita aceitação. Contestar é quando você não está aceitando, você está contestando. Então ele não houve aceitação, ele não teve muita recebimento do povo após a Guerra do Paraguai. Então, de uma maneira bem simples, depois da Guerra do Paraguai, Dom Pedro II, ele foi questionado, o pessoal começou a reclamar dele, começou a não aceitar ele, o pessoal começou a criticar ele. Para não colocar essas palavrinhas tão básicas, tão erradas, que aí vezes o professor acaba pronunciando, o professor coloca essa linguagem que está no seu LDI, que é uma linguagem formal, mas se fosse colocar em linhas básicas no nosso vocabulário cotidiano, seria assim, ó. Quando acabou a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II foi criticado, o pessoal começou a falar mal dele e a imagem dele, o governo dele começou a ficar pior, o pessoal começou a não aceitar mais ele, as pessoas começaram a dizer para ele sair. Conseguiu entender, Senira? Então, contestar é quando você critica, quando você não aceita. Mas eu coloquei essas palavras formais, né? Como é prova, tem que ser. E segundo, está no seu LDI assim também. Então, monarquia brasileira é a imagem de Dom Pedro II. Depois da Guerra do Paraguai, a alternativa A está dizendo que ele foi criticado. A B. A Guerra do Paraguai foi marcada pela vitória militar e territorial do Paraguai sobre a Argentina e o Brasil. C. A Guerra do Paraguai não foi um episódio debatido na história brasileira, pois não houve importância nenhuma para nenhum país. Os escravos não participaram da Guerra do Paraguai, isto é, eles não se alistaram e nem foram combatentes nesse conflito. Pessoal, sobre alguma palavrinha, eu vou maximizar um pouco, aumentar um pouco essa tela. Mais alguma palavrinha, alguma coisa que vocês queiram tirar dúvidas? Então o professor vai encerrar esse assunto. Eu separei aqui, o professor separou, não, tem alguns mapas, se quiserem eu posso passar o link. Como o mapa de vocês, a gente viu ontem, na aula passada, sexta-feira, no Google Maps, lá a região do Prata, né, do Rio da Prata. Aqui tem um mapa do conflito. Eu vou tentar diminuir acho que o tamanho dá para ver bem aqui, ó. Pessoal, essa bandeira do Brasil, eu vou aumentar um pouco a tela. Eu não sei se você está no celular ou no computador. Vendo assim vai ficar muito mais fácil, quer ver? Essa bandeira é a bandeira do Império do Brasil, período Dom Pedro II, que a gente está estudando, né? Aqui está a bandeira do Paraguai, o território do Paraguai, né? E aqui está, olha só, a grande polêmica que o professor falou.
De azulzinho aqui, ó, o Rio Paraguai, Rio Paraná, que vai sair lá na Bacia do Prata, do Rio da Prata. Então, percebe bem, ó, vou diminuir um pouco essa tela. Eu vou querer um retorno agora de cada um de vocês. Ver se vocês conseguem, desse tamanho, estão conseguindo visualizar bem o mapa. Raquel, Luiz. Tá. Pessoal, de uma maneira bem simples, a Guerra do Paraguai. Obrigado, Luiz. De uma maneira bem simples, a Guerra do Paraguai envolveu Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. As 4 bandeiras estão aqui. Agora, eu vou aumentar essa tela. Aqui tem algumas, algumas palavras que vocês veem em shopping, veem em clube de futebol. Algumas batalhas, chamada Batalha Havaí, a Batalha Riachuelo, olha só, são algum nome de loja, algum nome de clube, mas essas batalhas foram decisivas, foram os conflitos máximos. Vocês percebem nessa imagem aqui, justamente, ó, vai aparecer uma área pontilhada, uma área traçada, sublinhada de amarelo. Tá escrito assim, ó, área litigiosa entre Brasil e Paraguai. Professor, agora é que eu não entendi nada. Área litigiosa, litígio, está falando de briga, de conflito. Então, essa área de amarelo era a área que estava em conflito entre a Argentina, entre o Brasil e o Paraguai. Então, vocês percebem que o professor comentou na aula passada sobre o Mato Grosso. E a área que está em verde era a área que estava em conflito entre a Argentina e Paraguai. Então, ó, o Paraguai estava em guerra contra a Argentina, contra o Uruguai e contra o Brasil. O Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram contra o Paraguai. E aqui está mostrando os conflitos que se deu em torno disso. Tá? Isso aqui é só para a gente estar... eu percebi que esse mapa é o melhor para a gente entender um pouquinho esse conflito aqui. Então, envolveu a questão de terra, a questão de fronteiras e 3 países contra o Paraguai. Então, se quiserem, daqui a pouco eu posso passar para vocês, mas isso aqui para mim facilita a explicação. O segundo site que o professor separou para vocês, claro que eu não vou ler, o tempo não dá isso. É um jornal bem famoso, Gazeta do Povo. Aqui tem uma pintura sobre a Batalha de Riachuelo, uma pintura que foi comemorada, né? O Victor Meirelles, que é muito se destacou na realidade, ele tenta colocar um pouco da realidade dessa cena. Eu vou tentar aumentar até um pouquinho para vocês verem. Vai se destacar a figura, pessoal, de Duque de Caxias, que a gente vai encontrar em vários nomes de... Aqui, ó, essa pintura aqui, ó, ele vai colocar o conflito, né, a Batalha de Riachuelo, que realmente vai ser o maior, e também vai destacar a questão da presença dos navios, e ele vai estar tentando mostrar a presença dos navios, das pessoas. Então, é a batalha que vai ter grande destaque, é a Batalha de Riachuelo. Inclusive, foi alvo de várias pinturas. E aqui, olha só, essa pintura que o professor acabou de mostrar, ela tem 4 metros de altura por 8 de largura. É maior do que uma parede, às vezes, de uma casa, tá, pessoal? É justamente isso mesmo, tá? Mas, professor, mas por que foi feito desse tamanho? É um símbolo de vitória, de comemoração. O que eu quero trazer para vocês aqui é que vai estar um pouquinho aqui. Aqui vai dizer, ó, opa, deu. Aqui vai dizer um pouquinho novamente, ó, isso aqui acaba às vezes resumindo quase tudo para a gente entender o assunto. O ditador do Paraguai, Solano Lopes, não gostou da interferência do Brasil na Guerra do Uruguai porque acreditava que o Império Brasileiro gostaria de dominar a região sul da América Latina. Por isso,
Lopes resolveu reagir. Não teve autorização para atravessar a Argentina e atacar o Brasil pelo Rio Grande do Sul. Então, invadiu a cidade argentina de Corrientes. Então, é justamente isso, vai ser uma guerra política. E quem vai se dar mal vai ser o Paraguai. E para estar indo para a linha final das curiosidades, o site brasileiro, o Senado brasileiro, colocou algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro, vai dizer assim, ó, 150 anos depois, a Guerra do Paraguai, né, a guerra ainda é ferida aberta no Paraguai. O que é isso, professor? O Paraguai não aceita, né? Não aceitou a maneira que foi o desfecho, né? Aqui vai ter várias imagens, aqui tem a participação de várias pessoas, de criança, anciãos, as pessoas que morreram, né? Paraguai, praticamente quase toda a população foi, né, masculina foi quase exterminada, né? Então o Senado brasileiro ele vai dar uma ênfase para essa guerra. E aqui vai estar mostrando também, aqui é bem interessante, ó. O que depois do Paraguai, o que aconteceu depois dessa guerra? O Paraguai acabou perdendo território para a Argentina e para o Brasil também. Então, o resultado foi ruim para a Argentina e foi ruim para o Paraguai, porque perdeu para a Argentina, perdeu terra para o Brasil e, além de tudo, quase toda a população masculina foi morta. Então, são algumas curiosidades que o professor trouxe sobre a Batalha de Riachuelo, a pintura, né? Eu não vou detalhar mais porque eu pretendo seguir para finalizar número 1. Então, vamos para o LDI, página 40. Vou abrir aqui o LDI, volume 3, página 40, e o professor vai tentar essa aula dar o desfecho para a gente tentar resolver a número 1, né? Página 40, a gente já começou. Senira, você está fazendo atividade impressa ou está fazendo pela plataforma online? Tá certo. Daqui a pouco, então, eu vou estar colocando novamente a questão ali e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre essa questão número 1. Pessoal, só assim. Na página 40, a gente já conversou um pouquinho, a aula passada, o professor abriu o Google Maps relacionado à localização. Sobre a localização, eu acredito que a gente já consegue entender um pouquinho, né? Paraguai é divisa com a Argentina, a questão toda com a guerra com o Brasil, né? Principalmente quando invadiu, né? Mato Grosso. E aqui no finzinho da página 40 vai trazer já Guerra do Paraguai e vai dizer o início dela, 64 a 70. É isso mesmo, durou 6 anos. Pessoal, na página 41, praticamente essa página aqui vai começar a dar as opiniões relacionadas a isso. Olha só, aqui vai dizer que o Paraguai declarou guerra à Argentina e o Brasil, ó, o que fez? O Brasil, Uruguai e Argentina vão se unir, vai se formar tríplice, né? 3 alianças, os 3 países vão se aliar para derrotar contra o Paraguai. Então, 3 países contra o Paraguai. Aí agora que vai ficar interessante, por quê? Olha só. Muitos dos combatentes eram conhecidos como escravos da nação, grupo de escravizados que alistaram no conflito para serem alforriados. Professor, o que é alforriar? Ganhar liberdade. O escravo era uma mercadoria. Uma pessoa comprava um escravo e tinha essa pessoa em vida. Então, muitos escravos foram prometidos para eles se alistarem, porque se vencesse a guerra, o Brasil vencesse e eles ficassem vivos, né? Eles seriam livres, não seriam mais propriedade de ninguém.
E aqui vai dar já o desfecho, né? A Guerra do Paraguai. O que vai acontecer? Mais da metade da população do Paraguai masculina vão falecer, né? E vai entrar agora o tema que eu considero de extrema importância, que está na página 41, o finalzinho. Outras versões. Vai dizer assim, ó, que a Guerra do Paraguai é um episódio mais debatido da história brasileira. Por quê? Várias opiniões, tem várias explicações, vários historiadores, vários presidentes, vários militares falando disso. Primeiro, a primeira explicação que era dada, que eles exaltavam esse conflito, né, para dizer que o exército brasileiro ele se destacou. Justamente isso mesmo. Então, vai dar um destaque para o exército brasileiro. E depois vai dizer que o culpado foi Solano Lopes, né? Justamente isso. Ele que queria tomar conta de tudo. E a terceira versão vai dizer que o Paraguai era um país que estava em crescimento. Porém, como a Inglaterra estava mandando no Brasil, dominando o Brasil, a política externa que a gente já estudou, a Inglaterra vai se utilizar desse conflito, vai colocar o Brasil para apagar de vez o Paraguai. Em outras palavras, o Paraguai seria uma potência da América, seria uma potência do mundo. Então a Inglaterra, com medo, vai fazer o Brasil entrar em guerra com o Paraguai justamente para isso, para estar eliminando as chances desse país ser uma potência. Então, são várias polêmicas, nenhuma consegue dizer o que está certo e o que está errado. A questão é que houve essa guerra e o Paraguai foi afetado, né? Até hoje perdura muito a questão da pobreza, né? Que deu conta desse conflito. E o que vai estar aqui? O que vai estar aqui? O que falta mencionar? O que falta mencionar? Na página 43, não, 42. Deixa eu ver o que está faltando colocar aqui. O professor colocou no número 1. Pessoal, na 42 vai dar que a Guerra do Paraguai ela fortaleceu o exército, né? E contribuiu para a crise do segundo reinado. O que é isso, professor? Contribuiu para a imagem de Dom Pedro II ficar questionada. Então, em outras palavras, a crise do Paraguai, o Brasil vai vencer, porém, o Dom Pedro II, ele vai ser questionado. Então, a Guerra do Paraguai vai fazer, por isso que o título do capítulo é Crise do Segundo Reinado, porque essa guerra vai desgastar o Dom Pedro II, o governo dele. Então, o Brasil vence, ganha território, ganha, porém, essa guerra vai enfraquecer e quem vai fortalecer vai ser o exército. E a gente vai estudar mais tarde que o exército que vai estar por trás da proclamação da República. Na página 43 vai confirmar o que o professor disse ainda há pouco. Olha só, a imagem, né? Tudo para a situação de vários afrodescendentes que participaram da guerra. Ao voltar para sua região e encontrar o sofrimento da escravidão, indignavam-se pela maneira como o país por quem havia lutado tratava seus parentes e amigos. Aqui está dizendo que lutaram com a promessa de ganhar liberdade e no fim eles vão dizer que fizeram a Guerra do Paraguai para matar muitos escravos. E também tem muitos historiadores que falam isso. Mas além dos soldados servirem, os escravos servirem como soldados, quando eles vão retornar,
eles vão ver que realmente eles lutaram e não foram reconhecidos. Então, vai ser uma tristeza, né? E apesar que milhares, né, de escravos escravizados vão morrer, né? Então, quem vai se dar mal e quem vai levar pior também vai ser a questão do escravo, né? Os escravizados vão ser prometidos muitas coisas, porém, quando acaba a guerra, o Brasil vence, porém, eles não vão ter benefício nenhum. É a tristeza que vai acabar provocando, né? Vamos ver se o professor destaca mais alguma coisa relacionado à Guerra do Paraguai para a gente tá fechando a número 1. Ok. É isso aí, o professor vai colocar novamente a questão de marca no seu caderno. Está na tela de vocês a número 1. Está aqui na tela de vocês a número 1. Vocês podem deixar como um rascunho no seu caderno e a gente depois vamos dar sequência na número 2. Senira, está conseguindo ver na tela a sua pergunta? Eu vou estar lendo novamente e se surgir mais alguma dúvida em relação à Guerra do Paraguai, está falando a número 1 perguntando o que é correto sobre a Guerra do Paraguai. A está falando que depois da Guerra do Paraguai, Dom Pedro II ele vai ser questionado, criticado. A B está falando que quem vence a guerra foi o Paraguai. A C está falando que a Guerra do Paraguai não teve nenhuma importância, ninguém escreveu e ninguém considera essa guerra importante. A D está falando que os escravos não participaram da Guerra do Paraguai. São as 4 alternativas. Eu acredito que se você leu o LDI, viu a videoaula e ficou com alguma dúvida, pode tirar também, mas eu acredito que também dá para chegar uma resposta. A hora que tiver ok para a Senira, diz ok. Senira, Luiz, Raquel. Se você já conseguiu chegar a uma resposta, caso queira mais alguma explicação, pode falar, Luiz. Luiz, você vai colocar a sua resposta correta, o professor corrija. Vai corrigir. Caso eu percebo que você não conseguiu acertar as duas, eu retorno para você e te dou uma oportunidade de estar fazendo uma recuperação, alguma coisa relacionada a isso. Você conseguiu chegar conseguiu chegar a alguma alternativa? Ficou em dúvida em duas? Não sei. Tem. Senir. Entendi. Vamos pensar um pouquinho. Tem 3 alunos. Olhando aqui, fica 2 alternativas em dúvida, 3, fica as 4, não sei. Duas. Quais são as duas? A e B. Tá. Ok, a e B. Senira, qual é a dúvida? Ou não tem? Eu não sei. Tá, você não tem dúvida então, a Senira não tem dúvida. Já tem a resposta. Ok, Senira, já tem a resposta. E a Raquel? Ok. Só o Luiz está em dúvida no A e B, porque também ele não fez, já mencionou, né?
Se caso o Luiz queira tirar a dúvida, na página, até vou colocar aqui, ó, na página 41, deixa eu ver se a pose tá 41 vai ajudar. Página 41, Luiz, vai dizer como que foi resultado, né? Quem que venceu, como que acabou a guerra, na página 41. Opa, 41. 41. Antes das opiniões, das versões de Luiz, aqui na página 41, já vai dizer quem que levou a pior. Na página 1 aqui é o final, né? Que é o final. Esse aqui é o final. E aqui vai estar já considerando quem que levou a pior, qual foi o país que foi atingido. Opa, não consegui pegar. Aqui, ó. Não sei se está conseguindo visualizar, Luiz. Acima de outras versões. Página 41, acima de outras versões, tem 2 parágrafos que vai estar já colocando já o final, o encerramento dessa guerra. E o áudio de Luiz, não sei se travou. Tá. Número 1. Ah, tá certo. Não, perfeito, Luiz. Qualquer coisa, tu pode, se quiser novamente alguma explicação, alguma coisa. Se você conseguiu chegar à resposta, se ficar em dúvida novamente, o professor explica. Para a gente refrescar um pouco a memória. Tá, ok. Tá, você também já tem memória. Você acendinha aqui, ó. Professor, essa imagem dessa pintura de 4 metros de altura por 8 de largura, essa pintura é para retratar a vitória do Brasil, né? Essa pintura, ela mostra, né, que o Brasil saiu vitorioso, né? Então essa pintura, a Batalha de Riachuelo, né, que vai ficar muito famoso, chamado o Duque de Caxias, né, que vai participar. Depois eu passo os links para vocês. Então, o professor vai dar sequência, faltam alguns minutos. E é um tema que, na página, dando sequência, página 42, é um tema muito estudado, de extrema importância, que até hoje é em 10 minutos. Aí, né? Página 2. Movimento abolicionista. Pessoal, o professor já vai dizer o que significa a palavra. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Pessoal, o professor já vai dizer o significado da palavra, mas assim, ó, o professor esse dia leu uma dissertação da faculdade falando sobre como que era difícil, né? Quando os escravos ganharam a liberdade, como que era difícil. Quando eles ficavam desconfiados de um negro, ele já colocava para a delegacia, já colocava para interrogatório. Então, a gente vai conversar um pouquinho depois da abolição da escravatura. Vai surgir muitas polêmicas, muitos negros vão ser condenados sem motivo. Então, realmente é um tema que está surgindo muita pesquisa na história e nunca se acaba. Então, o professor vai tentar explicar. Se você tiver um lápis, já anota. Movimento abolicionista. Professor, traduz. Essa eu não entendo nada. Aqui está falando da liberdade dos escravos, tá? Você pode colocar assim, liberdade dos escravos. Movimento é uma palavra que a gente fala na história, movimento. Movimento, protesto, reivindicação, nada mais é do que um pedido, né? E movimento abolicionista é a construção da liberdade dos escravizados. Então você pode colocar
é essa palavra, liberdade dos escravizados. Abolir a escravatura, a alforria, são tudo relacionado à liberdade dos escravizados. Então, consegue entender assim, Luiz? Consegue entender? Ok, Ceneira. Ok. Por que o professor faz questão de colocar essas palavrinhas assim bem básicas? Porque numa questão de Enem, de vestibular, ou se um estudo de vocês, vou estudar um pouquinho sobre como aconteceu aqui em Governador Celso Ramos, a abolição da escravatura, o movimento de alforria. São palavrinhas formais que estão no dicionário e às vezes a pessoa lê e não entende nada. Professor, alforria, abolição, o que está falando? Aqui está falando da liberdade dos escravizados, então bem simples. Pessoal, em alguns minutos, o professor só vai dizer aqui, quer ver? Aqui, na página 42, diz assim, 13 de maio de 1888, que teve a abolição da escravatura. Então, por lei, se quiser destacar, 13 de maio de 88. A gente aprendeu lá no primário, nos anos iniciais, né? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Assinou a Lei Áurea e os escravos foram libertados. Então, ganharam alforria. Então, a gente costuma falar muito pouquinho sobre isso. Então, 13 de maio de 1888. Então, se quiserem anotar, eu vou sair dessa tela, tá? Isso aqui eu retomo semana que vem. Eu vou encerrar essa apresentação. Eu vou ficar esses minutinhos conversando com vocês para falar alguma coisa sobre a questão do negro, tá? Pessoal, é um tema muito polêmico, mas muito interessante de estudar. Por quê? Olha só. Quem é negro, o afrodescendente, o descendente de africano, eles não concordam e não aceitam essa data. Sabia, Senira? 13 de maio de 1888, por lei... Isso, não sabia, Raquel, Luiz? Eu tive algumas palestras com o pessoal da faculdade, até ainda há pouco tempo, uma formação de professores, e veio uma professora da Universidade Federal. Ela veio e eles dizem que não aceitam muito essa data. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. 13 de maio de 1888, por lei, não poderia ter mais nenhum escravo. Não existia mais escravo por lei. Quando tem, olha só, quando tem algo decidido por lei, como que a gente menciona? A gente usa uma gíria, no dia a dia, quando é algo decidido por lei, é algo legal. Sabia, Raquel? Senira, Luiz, a gente costuma falar, é tudo legal com você? Está tudo bem? Então, quando é algo decidido por lei, é algo legal. Legalizado. Perfeito, perfeito. Olha só. Lei, quando alguém decide algo pela lei, está decidindo algo de maneira legal. Então, eu quero legalizar, eu quero tornar por lei, eu quero oficializar, eu quero cumprir a lei. Meu carro está legalizado. Eu estou legalizado, eu estou por dentro da lei. Se você está agindo por dentro da lei e está na frente de um juiz, daqui a pouco vocês serão advogados ou promotores ou juízes que sejam, vamos supor que seja advogado. O
o Luiz vai se pronunciar perante o juiz. O Luiz é um promotor. E ele vai se pronunciar perante o juiz e ele vai dizer, ó, meritíssimo, de forma legal, não pode proceder assim. Ele está falando, dentro da lei, a lei não permite agir dessa maneira. Então, futuramente não vai usar assim, ó, pela lei ou de forma da lei. Então se usa, então quem está por dentro da lei, está agindo por dentro da lei, é uma pessoa legalizada, está sendo e quem age dentro da lei é dentro da legalidade, né? Então são siglas, gírias que a gente usa muito e a gente acaba não percebendo, né? Então são algumas palavrinhas que a gente vai estar... Fala, Luiz. Na Guerra da Secessão, lá no... Isso. Aham. Lá na Guerra da Secessão... Aham. Isso. Justamente, popularizou. Justamente isso, porque quando o pessoal vinha na Guerra da Secessão, na Guerra do Estado do Norte contra o Sul, lá nos Estados Unidos, quando eles retornavam da guerra, o pessoal que vinha da guerra, eles já, de longe, eles traziam um cartaz, o comandante, né? Traziam tipo uma bandeira, e em cima ele dizia quantos feridos, quantos perdidos, extraviados que eles não acharam, e quantos mortos. E o que o Luiz falou, né? Daqui a pouco ficou a abreviação, né? Ok. Quando eles perceberam ok, é que não havia nenhuma baixa, nenhum morto, né? Surgiu com a guerra. E então algumas palavrinhas, falta um minuto, eu já vou encerrar. Ó, abolição, alforria. A gente vai estar estudando nas próximas aulas. Então, uma boa sexta-feira, obrigado pela participação. Conseguimos resolver a número 1, Guerra do Paraguai. Um grande abraço, uma enorme satisfação ver a Cenira, o Luiz e a Raquel no mesmo ritmo que iniciamos lá em maio, lá em agosto, em abril, maio, com essas aulas online, né? E estão continuando, estão perseverando. Isso é uma alegria muito grande porque a perseverança é um hábito para poucos, então vai fortalecendo. Um grande abraço e continue sempre assim, tá, pessoal? Se esforçando, dedicação, todo esforço fica para vocês, tá certo? Futuramente isso você vai ter um resultado muito grande. Obrigado, Senira, pela participação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Raquel. Até a próxima, Luiz. Fala, Raquel. Isso, foi, o grupo decidiu, o professor vai corrigir, é claro, a gente já eliminou as outras alternativas, né? É uma lógica, só pode ser A, né? Tá certo? Um abraço, Raquel. Para você também, Senir, um grande abraço. Tchau, tchau.